Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Adriele Martins, eu sou enfermeira, tá certo? E eu queria convidar todos vocês hoje a participarem da nossa aula, tá bom? Já agradecendo a presença de vocês, tá certo? Muito obrigada pela presença de todos vocês. E hoje nós vamos falar sobre saúde do idoso, tá certo? Nós vamos falar sobre o envelhecimento, nós vamos falar sobre os cuidados necessários da enfermagem para com essa fase que é muito importante, é uma fase que ultimamente está sendo muito agravada, tá certo? No nosso país. E aí, quando a gente fala de envelhecimento, nós temos que ir atrás de algumas coisas que estão acontecendo no nosso país, tá certo? A gente vai nos aspectos sociais, nos aspectos psicológicos e fisiológicos que acontece no processo de envelhecimento, tá certo? Então aqui, como vocês veem por este gráfico aqui, tá certo? Vocês veem que a base, aqui são nos anos 2000, a base dele está ficando era mais alargada, mas aqui em 2025 já estamos vendo que está o quê? Ela está encurtando, essa base está encurtando justamente porque a gente está tendo um aumento da longevidade, tá certo? E uma baixa na taxa de natalidade, tá bom? Então, assim, a redução das taxas de mortalidade na última década está transformando o perfil demográfico do país, onde antes nós éramos um país considerado como um país jovem, hoje nós já somos 8,6% da população de pessoas com mais de 60 anos, tá certo? Então, essa proporção vai chegar, como está mostrando ali em 2050, 14%, tá certo? Então, nós vemos que a nossa sociedade está vivendo mais. As pessoas estão envelhecendo, as pessoas estão tendo mais qualidade de vida, tá certo? Porque quando a gente consegue viver mais, significa que a gente tem mais qualidade de vida, não é mesmo? E aí a gente chega num ponto para saber o que é um idoso, o que é uma pessoa que está como dizia uma enfermeira que eu conheci, uma pessoa que está na melhor idade, tá certo? Porque é uma perspectiva que a gente tem que ter, de que a gente não está ficando velho e está ficando inútil, a gente não está ficando velho e está ficando sem ter o que fazer, sem trabalho, sem perspectiva de vida, não, entendeu? No caso, a gente está ficando mais velho, então a gente está vivendo mais, nós estamos tendo mais oportunidades de estarmos vivos, não é não? E aí a gente vem para o que significa ser idoso. De acordo com o Estatuto do Idoso, idoso é uma pessoa que tem 60 anos ou mais, tá certo? Aqui no Brasil é um grupo que a gente sabe que está crescendo, como foi mostrado no gráfico anterior, e que é um grupo que está precisando de mais atenção, que inclusive a gente vai falar de alguns programas que cuidam da assistência, cuidam da atenção integral ao idoso, tá certo? Então, o idoso é uma pessoa que tem mais de 60 anos, tá bom? E as pessoas idosas vão sofrendo alterações, tá certo? Alterações fisiológicas, alterações psicológicas, alterações sociais também, tá certo? Então, assim, algumas das funções fisiológicas que são alteradas são as disfunções motoras. A gente não tem mais aquela flexibilidade que a gente tem quando é novo, quando é jovem, entendeu? Então, assim, aquela audição, nós não temos uma audição tão aprimorada como quando éramos jovens. O paladar não é o mesmo, o tato, coisas que a gente costumava fazer, hoje há limitações, entendeu? Então, assim, a velhice, o envelhecimento vai mostrando pra gente sinais, entendeu? Perda da flexibilidade da pele, a pele não produz mais tanta queratina, então a gente fica com rugas, você vê que já forma rugas no cantinho do olho, entendeu? Redução da estatura, quando nós jovens, a tendência é nós esticarmos, alongar a coluna, certo? O velho não, gente mais velha, o que é que faz? Encurta, vai reduzindo a estatura.
tá certo? Licença, desculpa. Vai reduzindo a estatura. E aí a gente também tem a perda da massa muscular. E é uma coisa que é importante falar é que o envelhecimento, ele só se torna uma coisa ruim quando a gente não se cuida, tá certo? Quando a gente não tem um estilo de vida saudável que pode impactar de forma positiva na nossa velhice. Quer dizer, a gente tem que ter nutrição adequada, tá certo? Ao longo da vida, não a gente, eu vou me alimentar bem agora porque agora eu tô velho e eu preciso me alimentar saudável agora. Não. É errado. Você tem que se alimentar sempre para você ter uma velhice saudável, uma velhice sem patologias. É necessário você fazer uma nutrição adequada, você praticar alguma atividade física regular, nem que seja uma caminhada. Ah, eu gosto de jogar bola. Ah, mas o médico não deixa jogar muita bola. Joga bola no quintal de casa com seu neto, com seu filho. Desculpa. Entendeu? Então, assim, outra coisa também que é uma orientação do estilo de vida. Controle de doenças crônicas. Se você sabe que tem alguma doença crônica, se você sabe que tem hipertensão, se você sabe que é diabético, você sabe que tem que tomar insulina, que tem que tomar sua medicação para controlar a sua pressão, entendeu? Então, quando você começa a ter esse cuidado, você vai prolongar a sua vida, sua longevidade vai ser maior, tá certo? E aí a gente não só altera, nós não temos só alterações físicas, entendeu? Fisiológicas. Nós temos, só um minuto. Nós temos alterações psicológicas, tá certo? Nós temos muitas alterações psicológicas, por quê? Porque a nossa sociedade, ela prega um padrão jovem, entendeu? Onde o jovem é bom, onde o novo é sempre melhor, onde a sociedade, aquela beleza, a gente não vê mais idosos fazendo propaganda, a gente não vê aquela beleza de ser idoso. Ah, não, vamos botar uma mulher mais jovem, entendeu? Então a valorização da beleza jovial faz com que a beleza na terceira idade seja uma coisa impossível, seja uma coisa inalcançável, onde os idosos têm que se achar feios, não têm que se arrumar, entendeu? Então isso acaba adoecendo o idoso de várias formas, como por exemplo depressão, ansiedade. Então, quer dizer, a falta do carinho, do amor, do reconhecimento social, incluindo a família, certo? Principalmente a família, tende a desvalorizar o idoso, tende a deixar o idoso se sentindo para baixo, com a autoestima baixa, se sentindo incapaz, insuficiente, tá certo? Então, assim, tem também a questão do trabalho. Quando a gente fica idoso, o que acontece? As pessoas não querem mais contratar a gente não entra mais no mercado de trabalho. E aí a gente se afasta daquela produtividade, daquela vida produtiva, daquele trabalho que a gente se dedicava. E aí o que faz? Às vezes fica um sentimento de inutilidade, onde o idoso, por mais que ele tenha trabalhado muitos anos como médico, como enfermeiro, como técnico e tenha trabalhado como professor, quando chega que a empresa diz, não, a gente não quer mais o senhor, porque o senhor não tem mais o perfil, não sei o quê. E aí, o que o idoso sente? Ele sente que ele não é mais útil, ele sente que a vida dele, entendeu? Não tem utilidade. E aí, a gente chega num ponto que existem dois tipos de envelhecimento, tá certo? Como eu já citei antes sobre a gente ter uma vida mais saudável, isso reflete exatamente aqui, na senescência e na senilescência, tá certo? Então, assim, a senescência é aquela... como é que eu posso dizer? É aquela velhice que é de uma forma natural. Você vai envelhecendo, seus cabelos vão ficando brancos, mas você não adquire nenhuma doença, você não adoece patologicamente por causa da velhice, entendeu? A senescência é o envelhecimento natural.
Você envelhece porque você teve uma vida saudável, você é um idoso ativo, você trabalha, você estuda, você faz exercício físico. Isso faz com que você envelheça e seja senescência, tá certo? E aí quando você envelhece pela senilescência, você envelhece de uma forma patológica. A senilescência significa isso. Significa um envelhecimento por algum fator patológico, tá certo? E a senilescência, ela tem 3 fases, tá bom? Ela é um assunto muito importante, por quê? Porque a enfermagem atua diretamente nesse ponto aqui, tá certo? Só um minuto. A enfermagem, ela atua principalmente nesse ponto. Por quê? Porque nessas 3 fases, a enfermagem na primeira fase, a enfermagem já começa atuando na assistência, tá certo? Ela é voltada para o suporte da família, tá bom? Quando um idoso, ele percebe que está envelhecendo pela senilescência, ele sabe que ele está com alguma patologia. E aí, na fase inicial, o que é importante, o técnico, a equipe de enfermagem fazer? A assistência. A assistência voltada à orientação para o entendimento do diagnóstico da patologia, tá certo? Então, assim, é importante orientar, dizer o que é aquela doença, dizer como aconteceu para aquela doença estar instalada, tá certo? Todo aquele entendimento, explicar para a família do diagnóstico, o porquê da doença, o porquê está acontecendo isso, porque o idoso está assim, porque o idoso está daquele jeito, entendeu? Nessa fase inicial, a função da enfermagem é essa. É a assistência voltada ao suporte, tá certo? E aí, quando a gente vai para a fase intermediária, que é a segunda fase, a gente já começa a observar, entendeu? Os sintomas se agravando da doença. A gente vê alterações comportamentais, coisas que antes o idoso fazia, que agora ele não quer fazer mais ou ele não consegue mais fazer sozinho, tá certo? As necessidades de realizar aquelas atividades diárias começam a ter limitações. O idoso começa a se limitar e aí a gente começa essa segunda fase, tá certo? E na terceira fase, que é uma fase bem difícil, que é a fase final, tá certo? Da senilescência, que ela dura em média 3 anos, 2, 3 anos. E aí, o paciente, nessa fase, ele já não reconhece a si mesmo, ele já não reconhece a família, já é uma coisa que o profissional da enfermagem tem que trabalhar, tem que estar junto. Por quê? Porque a partir do momento que esse idoso não começa a reconhecer a família, não começa a reconhecer a si mesmo, não consegue mais fazer nada sozinho, a família, ele se torna muito dependente da família. E o que é que acontece? A família começa a sofrer psicologicamente também, junto com o idoso. E é aí que a enfermagem também tem que atuar no processo de continuidade do cuidado, tá certo? A atenção que a gente tem que ter, o respeito com a família, com o idoso, tá certo? Para saber lidar com aquela doença, para saber ajudar, porque às vezes essa família precisa de um apoio psicológico, precisa de um apoio essencial da equipe de enfermagem para eles continuarem tendo forças para continuar o tratamento do idoso, tá certo? E aí, quando a gente fala assim em tratamento, como é que se diz? Quando a gente começa a falar de tratamento, quando a gente começa a falar de intervenções, entendeu? A gente já começa a prestar mais atenção que estão sendo criados vários programas para a saúde do idoso, tá certo? Foi criado um programa de atenção à saúde integral do idoso, tá certo? Que esse programa começou em 2009 e aí ele em 2010 já foi se espalhando pelas estratégias de saúde da família.
tá certo? Então, ele quer atender as necessidades da pessoa idosa, essa é a função dele, é proporcionar essa porta de entrada, tá certo? Para o idoso, numa unidade básica, para saber se ele está sendo caracterizado como frágil, como vulnerável, como ativo, como saudável. Então, desculpa. É importante aprimorar, entendeu? Manter, recuperar esse idoso, recuperar essa capacidade funcional dele, acompanhar, redescobrir as possibilidades de viver, entendeu? Então esse programa de atenção à saúde é para promover a saúde do idoso, tá certo? Para que ele tenha uma melhor qualidade de vida. Por quê? Porque se a gente parar para pensar como a nossa sociedade está envelhecendo bastante, o que é necessário fazer? É necessário que a gente crie políticas públicas para atender esses idosos que agora só estão o quê? Aumentando, tá certo? A cada dia mais está aumentando a longevidade dos idosos. Os idosos estão ficando mais velhos, estão chegando aos seus 80, 90 anos, 100, entendeu? Coisas que antigamente era impossível, porque as doenças que acometiam eles já eram descartados ou já faleciam, entendeu? E agora não, agora a gente tem tecnologia, a gente tem tratamento, a gente tem igual nós vamos falar da outra aula sobre algumas doenças, algumas iatrogenias que são acometidas pelos idosos, tá certo? E aí a gente chega num processo, numa parte extremamente importante, que é a nossa parte, que é o que nós, da equipe de enfermagem, o que a gente pode contribuir para ajudar nessa saúde desse idoso, para ajudar a contribuir para que ele consiga ter uma longevidade maior, uma expectativa de vida melhor, tá certo? E aí a gente fala algumas atribuições que nós técnicos temos que ter, tá certo? Então, assim, temos que realizar atenção integral ao idoso, tá certo? A gente tem que orientar o idoso, orientar os familiares em relação à utilização correta da medicação, porque às vezes o idoso, ele não sabe ler. Olha, a maioria dos idosos brasileiros, eles são analfabetos, tá certo? Então isso é uma realidade que a gente tem que, nós temos que aprender. É uma realidade. O idoso não sabe ler, o médico vai dar aquela receita para ele amassa o papel, bota no bolso, ou então vai na farmácia, pega o remédio, mas lá tem escrito como é que tem que tomar, né? O remédio, na prescrição tem escrito, tomar tal, 2 vezes ao dia, tal, 1 vez ao dia, depois do almoço, após a refeição, antes de dormir. Tudo isso o médico prescreve, tá certo? Mas o idoso que não sabe ler, entendeu? Aí que está o olho clínico, o olho humano, aquele cuidado, aquele tato humanizado que a equipe de enfermagem tem que ter, tá certo? Então, assim, orientar o idoso e orientar a família em relação à medicação, tá certo? Participar de atividades na assistência básica, unidade básica, estratégia da saúde da família, esses grupos que fazem de bairro, entendeu? Clube de mães. É muito importante estar ali no meio para orientar, para estar realizando procedimentos de atividade física, tá certo? Então, assim, é necessário. Tem uma coisa muito importante também que o técnico faz muito parte, que é a visita domiciliar, tá certo? A visita domiciliar é muito importante para você o quê? Observar a vivência do idoso. Você olhar aonde o idoso dorme, aonde o idoso come, o que ele come, o horário que ele come, se ele está tomando as medicações, se ele está fazendo exercícios, se onde ele vive tem higiene, se é um idoso higienizado, entendeu? Então, assim, a equipe de enfermagem tem como função, tem como objetivo estar realizando essa atenção integral ao idoso, tá certo? Porque é muito importante, até porque nós vamos ser os idosos de amanhã. Então, como você quer ser tratado, entendeu? A gente tem que aprender que a gente vai ficar idoso. Se Deus quiser, a gente vai ser idoso também. E aí?
E se as políticas não melhorarem, as políticas de saúde, as políticas públicas não melhorarem e a gente virar idoso? A gente vai estar, o quê? Na margem ali da sociedade. Uma coisa que não é para acontecer. Uma coisa que é muito comum, que a gente vai falar agora. Violência. Violência contra o idoso. Meu Deus, é a coisa mais normal do mundo. É uma coisa normal, virou rotina, justamente porque a gente não combate. É o nosso dever, não como profissional de saúde só, não como técnico de enfermagem só, não como enfermeiro só. A gente tem que fazer isso como sociedade, entendeu? Está no nosso dever, está no Estatuto do Idoso, que a gente vai falar mais a seguir. Então, assim, de acordo com essa lei 10.741 de 2003, está previsto que nos casos de suspeita ou confirmação de maus tratos contra os idosos, deve ser de notificação obrigatória, entendeu? A gente tem que ir no Conselho Municipal, no Conselho Estadual, nas delegacias de polícia, no Ministério Público, tem que ser denunciado. É uma coisa que é normal, uma coisa que está ficando banal, violência contra o idoso, contra uma pessoa que passou a vida toda trabalhando, que cuidou dos filhos, que sustentou a sua casa, para quando chegar na velhice você ser obrigado a passar por uma situação de violência, muitas vezes pelos próprios familiares, entendeu? Então, assim, a enfermagem tem que ter o olhar clínico. Sabe por quê? Porque quando um idoso, quando um paciente vem pra gente, o que é que a gente faz? A gente escuta. A gente escuta ele, observa os sinais, observa, porque assim, existem situações que podem sugerir violência, tá certo? Muitas situações sugerem violência que se a gente tiver um olhar clínico, um olhar humanizado, a gente consegue observar e proteger aquele idoso, entendeu? Que é o nosso dever. Algumas situações, por exemplo, o idoso não quer contato, não quer ir para a unidade básica, ele tem medo de contato com o cuidador, de contato com pessoas de fora que não seja família. Desidratação. A gente tem como observar isso com olhar clínico, porque a pele do idoso, apesar de ter pouca queratina, mas que já fica ressecada praticamente normalmente, a gente tem como fazer os testes, certo? Os testes para saber se ele está desnutrido, entendeu? Se ele está com a se ele está com a desidratação muito grande, tá certo? Então, assim, a gente tem que observar as histórias contadas, se o idoso contar uma coisa e a família contar outra, entendeu? A gente tem que ficar atento, tem que olhar o descuido com a higiene. Olha, a higiene é uma coisa muito importante. É o reflexo, sério. É o reflexo de doença. Se você vê que uma pessoa, ela é muito higienizada, ela lava as mãos, você vê que as unhas dela não tem sujidades, você vê que a roupa dela é limpinha, você vê que ela não apresenta nenhuma ferida, nenhuma marca. Então, assim, são sinais de violência que os profissionais de saúde devem observar, devem ter esse olhar crítico, esse olhar humanizado para evitar com que esse tipo de coisa aconteça, entendeu? Observar lesões, observar se tem alguma mancha roxa, se tem algumas manchas, entendeu? Outra coisa, também observar se eles vão frequentemente ao médico por causa de uma piora da doença. Isso é muito importante, porque essas pessoas que sofrem maus tratos, elas não tomam remédio direito. As pessoas que sofrem violência, elas não tomam a medicação, não se tratam, geralmente tem feridas, entendeu? Porque se for violência física, fica ferida, entendeu? Então a gente tem que estar nessa observação, certo? Então, assim, de acordo com a Rede Internacional da Prevenção dos Maus Tratos contra a Pessoa Idosa, define-se violência como um ato ou omissão que cause dano físico ou aflição, tá certo? Em uma relação que existia confiança. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o idoso, ele confia naquela pessoa, confia naquele familiar. E o que é que o familiar dá em troca? Desconfiança, bate nele, entendeu? Então, assim, violência também não é só um ato único, é um ato repetitivo. Então, a omissão é crime, tá certo? Você
que vê um idoso sofrendo maus tratos e você fecha os olhos para isso, isso é crime. Isso é crime que tem pena de 6 meses de reclusão, pena que pode chegar a multa de 500 a R$ 1.000, tá certo? Então, assim, maus tratos, violência contra o idoso é uma coisa séria e é uma coisa que a gente vai ver agora, tá certo? Nós vamos ver os tipos de violência que acontecem com o idoso. A gente começa falando da violência física, que é uma coisa que ainda nos choca muito, é uma coisa que ainda tá muito na realidade, coisa que a gente vê no jornal, coisa que a gente vê na TV, na internet. A gente vê muitos casos de idosos que são maltratados, que são encontrados sujos, sem higiene, jogados, entendeu? Então, assim, quando a gente fala de violência física, nós falamos de qualquer coisa que possa ferir o idoso, que possa causar dor ao idoso, tá certo? E pode até levar à morte, tá certo? Principalmente levar à morte. Muitos casos já houveram de idosos que morreram por ter sido agredidos fisicamente, tá certo? Então, assim, é um olhar que a enfermagem tem que ter, esse cuidado integral com o idoso, tá bom? Então, assim, temos também a violência sexual, que é um assunto que parece que é mentira, mas é muito verdade esse assunto. E é bem comum, viu, gente? A violência contra o idoso é uma coisa muito triste, a violência sexual contra o idoso, porque é um ser frágil. É como se fosse uma violação sexual com uma criança, entendeu? É uma pessoa que não tem capacidade de se sair da situação, de dizer não. Então, a violência sexual contra o idoso não é só questão de penetração, é questão de intimidação, tá certo? É um jogo sexual, é a força física, é aquela coesão, é aquela ameaça que ele pode fazer com o idoso, tá certo? Tanto pode ser homossexual, essa violência, como pode ser heterossexual também, entendeu? Existem muitos idosos que são estuprados, tá certo? E isso é uma coisa que não tá longe da nossa realidade, tá bom? A gente vê nossos vizinhos, a gente vê pessoas perto, entendeu? Que são agredidas, que esses estupradores que fazem esses atos de atrocidade contra um idoso, buscando um prazer, uma excitação, um refúgio pela pessoa ser, como é que eu posso dizer? Pela pessoa ser frágil, entendeu? Pela pessoa não poder lutar para estar saindo daquela situação, tá bom? Então, assim, muitos agressores sexuais usam dessa força, dessa psicologia reversa contra o idoso. E é uma situação comum. É muito triste, né, gente? Porque a gente vê coisas sendo repetitivas em jornais, em revistas, e a gente vê que o idoso está sofrendo. É uma fase da vida que a gente devia aproveitar, não que a gente devia sofrer, nem ser agredido. Então, existem vários tipos dessas formas de agressão, como a violência psicológica, tá certo? Como a gente pode ver nessa imagem. A violência psicológica é toda ação ou omissão que visa dano à autoestima do idoso, tá bom? É você chegar e dizer, você é feio, você não consegue fazer isso, você é inútil. É aquela violência que às vezes a gente mesmo pode ter praticado sem saber. Quem gosta de velho é fundo de rede. Você é velho, você tem que ficar em casa, tá certo? São coisas que a gente, como profissional de saúde, como pessoa, como sociedade, coisas que a gente tem que combater, entendeu? Então, quando você vê uma pessoa fazendo isso com um idoso, você chega na pessoa e diz, ei, não faz isso não com o idoso. Um dia você vai ficar velho, você quer ser tratado assim?
entendeu? Então, assim, o tanto é crime você fazer a violência contra o idoso, como também é crime você omitir a violência, tá certo? Então, assim, se calar é você ser cúmplice, como mesmo disse aqui nesse cartaz, tá certo? Então, assim, a gente tem que combater a violência, entendeu? A violência já é grande contra a mulher, principalmente, contra o idoso. Então a gente, como profissional de saúde, tem que acolher essa pessoa idosa, a gente tem que orientar a família. Se a família estiver envolvida na violência, a gente tem que pedir ajuda ao Ministério Público, fazer a denúncia, fazer a denúncia pela polícia também, fazer a denúncia pelo... Como é o nome? Pelos direitos humanos, entendeu? Então, assim, a gente não pode se calar. A gente vê violência e a gente tem a mania de querer, fechar os olhos, querer passar a vista grossa, só que a gente não pode fazer isso, gente. Isso é desumano, entendeu? Então, assim, a gente também fala da violência financeira, que é aquela violência que se expressa através de exploração, entendeu? Quantas vezes a gente não tem? São os maiores casos no interior, entendeu? Que a gente vê acontecendo de idosos que são analfabetos, idosos que não sabem escrever o próprio nome e do nada aparece um empréstimo nas costas, aparece uma dívida que o idoso não sabe porque está sendo descontado do seu benefício, mas está lá sendo descontado. Por quê? Porque uma vizinha que disse que queria ajudar, de uma mercearia do lado, falou assim, não se preocupa não, vó. Eu vou, pego o dinheiro para a senhora. Não se preocupa para a senhora não sair de casa. Aí o idoso, não, ela quer meu bem. O que é que faz? Entrega o cartão, entrega a senha. E o que é que acontece? Depois de algum tempo aparecem empréstimos, aparecem... como é que eu posso dizer? O salário, o benefício começa a vir reduzido, entendeu? E o idoso não sabe, ele diz, não sei o que foi. A família pergunta, não sei o que está acontecendo, meu benefício está vindo menos, aí culpa até o governo, não sabe o que é, entendeu? Então, assim, a gente também tem que observar isso. E também na questão da violência financeira, nós também temos filhos que fazem chantagem com os pais, entendeu? Filhos que fazem chantagem para conseguir dinheiro, tem filhos dependentes químicos que usam a aposentadoria do pai para se beneficiar de um prazer, de um vício, entendeu? Então, assim, nós da enfermagem, mais uma vez, reforçando que nós temos que ter esse olhar clínico, esse olhar cuidador, esse olhar atencioso para a saúde integral do idoso. Para a gente, quando começar a notar essas situações, a gente, poxa, isso é violência contra o idoso, isso daí eu vou ter que denunciar, entendeu? Tem que denunciar. E aí a gente chega numa determinada parte dos tipos de violência, que a gente fala de violência institucional, tá certo? Também bastante comum, tá certo? É uma violência bastante comum que acontece e é exercida pelos próprios serviços públicos, tá certo? Banco, até no SUS, gente. Pessoas maiores de idade esperando em filas, pessoas maiores de idade sendo gritadas, porque as pessoas não têm paciência de explicar, de falar um pouco mais alto, porque aquela pessoa tem deficiência na audição, tem deficiência para enxergar, entendeu? Então, assim, a gente vê que há uma falta de acesso, entendeu? E há uma má qualidade em alguns serviços prestados, tá certo? Onde pessoas não têm paciência de conversar com o idoso, de entender o porquê que ele está ali, do que está acontecendo, entendeu? Então essa violência institucional, ela é muito comum, principalmente aqui. Se a gente for olhar um pouquinho, a gente vai na casa lotérica, como um próprio aluno aqui já havia mencionado, que na casa lotérica idosos ficavam brigando por estar na frente, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter paciência para conversar com esses idosos, tá certo? A gente tem que ter, escutá-los, tá bom? Porque a gente fala tanto e às vezes não escuta o outro, principalmente o outro que tem necessidades, tá certo?
E aí a gente vai para outra situação muito triste de violência, que é o abandono e a negligência, tá certo? O abandono e a negligência é a falta de atenção para atender a necessidade da pessoa idosa. Atender a necessidade de, tipo, você saber que tem que tomar banho, saber que tem que escovar os dentes, que tem que ter roupa limpa, que tem que dormir em lugares limpos. E aí você olha essa imagem, vê esse idoso dormindo num colchão sujo, um colchão que com roupas velhas em cima, comida no chão, sujeira no chão. A gente vê pelo aspecto dele que ele não está limpo, tá certo? Então, assim, essa falta de cuidado que a família pode não estar tendo com ele, que faz com que essa negligência, esse abandono, seja um tipo de violência, tá certo? É uma coisa que o idoso não tem culpa, entendeu? E aí a gente fala também de autonegligência, que é uma violência que o idoso pratica com ele mesmo, a violência que ele tá contra ele mesmo, ele não quer mais tomar banho, ele não quer mais escovar os dentes, não quer mais se alimentar, não quer se movimentar, principalmente se ele for acamado, ele já fica logo para baixo, não quer saber de viver, entendeu? Não consegue promover o próprio cuidado adequado para ele mesmo. E aí nessas situações a gente tem que ser obrigado a fazer uma denúncia. Nós temos que observar essas situações, tá certo? Onde pessoas dormem, em lixos, dormem em cima de lixo, dormem perto de lixo, dormem com animais, tá certo? Então, assim, nós temos que ter esse olhar clínico para quando situações desse tipo acontecerem, a gente saber o que fazer, saber que essa pessoa não tem condições mais de continuar se mantendo sozinha, a gente tem que pedir ajuda, entendeu? É bem difícil essas situações, porque a gente fica sem saber o que fazer, mas tem o que fazer. Nós temos que fazer uma denúncia, nós temos que pedir ajuda à unidade básica, nós temos que pedir ajuda ao Ministério Público para tirar essas pessoas dessas situações de risco, porque elas estão arriscando a própria vida delas, tá certo? Elas estão pondo em risco a vida delas, a qualidade de vida, tá certo? Então, assim, para garantir essas violências, todos esses direitos que os idosos têm, para garantir, para que isso não aconteça, esses tipos de violência, a gente tem um Estatuto do Idoso, tá certo? Que o Estatuto do Idoso, ele passou 6 anos no Congresso, sabe, tramitando, tentando, e aí quando o Brasil viu, não, agora eu tô vendo, o Brasil está ficando idoso, agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa proteger esses idosos, de alguma forma, e aí eles acharam um meio perante a lei, tá certo? Então, assim, todos os idosos acima de 60 anos, é o que está escrito no artigo 1 do Estatuto do Idoso, que todo idoso, a partir de 60 anos, ele está sendo assegurado, tá certo? Todos os direitos para com ele, tá certo? Então, assim, quando a gente fala no segundo artigo, que é bem importante esses artigos para quem quer estudar para concurso, passar em alguma prova, é muito importante a gente estar bem atento a esses direitos e a gente também passar isso para os idosos. Olhe, o senhor sabia, seu José, que o senhor tem direito a isso? Sabia? O senhor sabia que o senhor tem o direito de gozar de todos os direitos fundamentais inerentes a uma pessoa humana, sem o prejuízo integral de que trata a lei? O senhor sabia que tem direito à preservação da sua saúde física, da sua saúde mental, do aperfeiçoamento moral, da intelectualidade, da espiritualidade? Você tem direito a condições de liberdade e dignidade? Vocês têm que conversar isso, vocês têm que propagar essa informação também. É muito importante. Por quê? Nesse artigo 1 e nesse artigo 2, ele fala de alguns dos direitos dos idosos que muitos idosos não sabem, gente. Muitos idosos não sabem. Esse artigo 3 também é super importante. Por quê? Porque ele fala que a obrigação não é minha, não é da minha família, quer dizer, não é só minha, não é só da minha família, não é só do profissional de saúde, não é só da enfermeira, não é só do técnico, não é só do dentista. A obrigação
é da sociedade, tá certo? A obrigação da sociedade, do poder público, assegurar todos esses direitos aos idosos com absoluta prioridade, tá certo? Então, esse artigo fala isso, em efetivar o direito da vida, o direito da saúde, da alimentação, da educação, do esporte, do lazer, da cidadania, da liberdade, entendeu? Principalmente da dignidade, porque a pessoa vai ficar velho, aí a pessoa vai perder tudo, vai perder ente querido, vai perder pessoas, né, que gosta e perder a dignidade, gente, é uma coisa séria. Entendeu? Então, assim, tudo isso é assegurado pelo Estatuto do Idoso, tá certo? E a obrigação, como está escrito no artigo 9, a obrigação do Estado garantir para a pessoa idosa proteção à vida e à saúde, mediante efetivas políticas públicas, entendeu? Então, quer dizer, aquele programa de assistência integral à saúde do idoso faz parte dessas políticas públicas, entendeu? Caderneta do idoso, que é extremamente importante, que todos os idosos que são da unidade básica deveriam fazer esse acompanhamento, tá certo? Porque é uma caderneta completa, é uma caderneta que você pode acompanhar o idoso, tá certo? Você anota os dados dele, anota as doenças, as iatrogenias que o idoso possui. Aqui você faz um acompanhamento, entendeu? Do idoso, coisa que essa caderneta aqui, desde 2003 que ela existe, mas cadê as pessoas usarem? Tirem a prova. Quantos de vocês já viram essa caderneta aqui? Quantos? Por quê? Porque a falta de interesse, entendeu? A falta de interesse de profissionais da saúde em acompanharem esses idosos. Então, assim, faça a diferença você, técnico. Você que quer entrar numa equipe de saúde, você quer fazer a diferença? Começa assim, ó. Começa tentando acompanhar, para acompanhar esse envelhecimento, esse cuidado integral que vem da mãe. Aí a mãe tem um bebê, aí o bebê cresce, vira adolescente, vira adulto, aí vira idoso e a gente tá ali, ó, lado a lado, no acompanhamento com ele, entendeu? Esse trabalho, esse cuidado contínuo faz parte da enfermagem. E assim, envelhecer com saúde, como está escrito aqui, é o direito de cidadão que a gente tem, por a gente ter trabalhado, por a gente ter batalhado para cuidar dos nossos filhos, para quando acabar na velhice, ser abandonado, entendeu? Então, assim, são direitos que são garantidos pelo Estatuto do Idoso para um envelhecimento ser saudável, entendeu? E com condições de dignidade, que é o que todos nós queremos, né? Então, assim, quando a gente fala do direito à liberdade e o respeito à dignidade, a gente está falando que é a obrigação do Estado assegurar essa pessoa idosa, tá certo? A respeito da dignidade como pessoa, como sujeito, como indivíduos sociais, entendeu? Isso está tudo garantido pela lei. A gente tem o poder, o livre-arbítrio de escolher a religião que a gente quiser. Se a gente quer ser candomblista, se a gente quer ser da Umbanda, se a gente quer ser católico, quer ser evangélico. Isso é um direito seu. Ninguém pode dizer o que você não pode ser, entendeu? Você é idoso, tá certo? É um direito que é garantido pelas constituições e pela lei, tá certo? E assim, quando a gente fala de algum, pode falar aqui de alguns dos exemplos, porque o Estatuto do Idoso é bem extenso. São 75 páginas, tá certo? Só de direitos dos idosos. Então, assim, a gente pode citar alguns exemplos aqui, como o idoso não pode ser objetivo de negligência, ele tem direito a acompanhamento caso ele seja internado, ou caso ele precise de ir na UPA ou no médico, ele tem direito a ser acompanhado se ele for maior de 60 anos, tá, entendeu? Ele tem direito à previdência. Agora, com a reforma da previdência, Deus queira que venha uma coisa melhor, né? Mas, assim, a reforma da previdência é para ser uma coisa para melhorar os direitos dos futuros idosos. Essa reforma da Previdência, nós vamos pegar essa reforma da Previdência, entendeu? Então, assim, o nosso desejo é que seja uma reforma justa,
entendeu? Pra gente que vai trabalhar a nossa juventude toda para garantir essa aposentadoria no final da nossa vida, entendeu? Então, assim, a gente tem direito a descontos de passagem de ônibus, a gente tem direito ao lazer, o idoso tem direito ao lazer. Então, assim, se ele quiser assistir uma peça de teatro, se ele quiser assistir um cinema, ele tem direito a pagar 50%, tá certo? Porque é o direito dele, o direito ao lazer, entendeu? E assim, sobre os direitos ao trabalho, que é também uma coisa bastante importante, é que não existe fixação de limite de idade, entendeu? A gente não pode, nenhuma instituição, nenhuma empresa, desculpa, nenhuma empresa pode limitar a idade, entendeu? De contratação. Ah, não, você é muito idoso para trabalhar aqui. Isso é descriminalização por idade. E é uma coisa que é proibida, é uma coisa que está no estatuto, tá certo? E é uma coisa que é crime, gente. É sério, sobre violência, sobre estar violando os direitos dos idosos. O crime pode ser de reclusão de 6 meses e pode ter multa de 500 a R$ 1.000, entendeu? Então, assim, é muito importante a gente saber respeitar. Transporte coletivo é um direito, é gratuito, é um direito do idoso, tá certo? Ele é reservado 10% daquelas cadeirinhas amarelas ali, que muitas vezes o pessoal não respeita, o pessoal não tem aquele cuidado de deixar aquelas cadeiras livres para os idosos, e os idosos têm que ficar andando, se segurando no ônibus, e aquele risco de queda, porque se houver queda com o idoso, é quebrando bacia, é quebrando fêmur, e a gente sabe que a recuperação de um idoso não é a recuperação de um jovem, não é uma recuperação rápida, é uma recuperação tardia, é uma recuperação que tem todo um esforço, entendeu? Todo um cuidado. Então, assim, respeitem, entendeu? Respeitem os idosos. O idoso também tem direito à saúde, tá certo? Ele tem direito preferencial, tá certo? Em qualquer atendimento, preferencialmente, o idoso ele tem essa preferência. E outra coisa, idosos a partir de 80 anos têm uma preferência maior do que idosos a partir de 60 anos, tá certo? Quer dizer, é aquela coisa, eu tenho um idoso que está na fila aqui para ser atendido pelo médico, e aí eu tenho um idoso de 70 anos e eu tenho um idoso de 80 anos, tá certo? Então esse idoso de 80 anos, ele tem prioridade nesse idoso aqui de 70, tá certo? Por ele ser mais velho, por ele ter mais idade, tá bom? Então isso está escrito na lei, tá certo? Então assim, o que a gente pode contribuir, nós como equipe de saúde, nós como técnicos de enfermagem, o que podemos contribuir para esses direitos serem garantidos para os idosos, não é? Então, assim, eu chego aqui com vocês no final da aula já para fazer uma reflexão com vocês. Assim, idosos, né? Esse idoso aí fala assim: me falaram que eu não presto mais para nada. É assim que você quer ter sua velhice? É assim que você quer passar o resto da sua vida? O restinho? A gente para e pensa que os idosos eles precisam ser mais respeitados. Os idosos eles precisam ter mais seus direitos garantidos. A gente precisa atuar mais. Principalmente nós que estamos com cuidado ali direto, entendeu? É um cuidado, ó, direto. Quem é que vai aferir pressão? Quem é que vai ver a taxa glicêmica? Entendeu? Quem é que vai orientar o idoso para usar uma medicação? Quem é? Somos nós. Somos nós temos responsabilidade, tanto como profissionais de saúde, como sociedade, de garantir esses direitos, de proteger esses idosos com todas essas situações que acontecem com eles. Sabe por quê? Porque um dia a gente vai envelhecer. Um dia a gente vai ficar velho. E aí? A gente vai ficar velho. Como é que você quer envelhecer? Você quer ser tratado assim?
fica esse pensamento para você que alguma vez já maltratou algum idoso ou alguma vez não teve paciência, ficou irritado, teve que repetir algumas vezes e aí não teve mais paciência para explicar para aquele idoso. Pense, porque se Deus quiser, a gente pode envelhecer, mas a gente envelhecer com saúde e com dignidade é muito melhor do que a gente envelhecer e ficar esperando, né? O respeito, a qualidade de vida de outras pessoas, coisas que a gente tem que mesmo fazer, né? Então, assim, gente, muito obrigada. Essa foi a minha aula de hoje, tá certo? E aí, eu vou estar passando para vocês um trabalho. Como o meu vídeo ele deu um problema quando eu estava gravando e fazendo a videoconferência, eu tive que fazer esse outro vídeo, tá certo? Mas, assim, quem tiver dúvidas nesse vídeo, em alguma questão, que quiser tirar dúvidas comigo, eu vou deixar o meu número, tá certo? Aqui. E vocês podem entrar em contato, falar comigo no grupo, não tem nenhum problema, eu sou totalmente acessível. E é isso, pessoal. Eu agradeço pela primeira oportunidade, tá certo? De aula, pelo esse primeiro contato que a gente tá tendo. E eu espero que aconteçam mais contatos, tá certo? E que a gente consiga aprender, que eu consiga passar o máximo que eu puder de conhecimento, de experiências, entendeu? E que a gente possa também trocar essas experiências e que o nosso contato futuramente seja logo presencial, pra gente ter aquele contato, pra gente responder mais, interagir mais, tá certo? Então eu aguardo todos na próxima aula, gente. Muito obrigada por tudo e até a próxima.